Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A lição de hoje é sobre a honra. E a referência em 1 Samuel 22, versos 3 e 4, que diz o seguinte: De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar o meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Davi deixou-os com os reis de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Mas esse aqui não é do senhor aí, agora vai pro livro. Porque no livro não tem a referência. Só tem a referência, mas não tem os versículos, tá? Sim. Esse que eu li foi os versículos 3 e 4 de 1 Samuel 22. Então, a honra. A introdução fala o seguinte: na jornada de Davi rumo ao trono de Israel, muitos episódios revelam não apenas sua coragem e fé, mas também seu caráter. Um desses momentos ocorre em meio à fuga de Saul, quando ele se esconde na caverna de Adulão. Ali, cercado por homens aflitos, endividados e amargurados, Davi assume uma liderança inesperada, mas é no cuidado com seus pais que vemos uma das expressões mais belas de sua integridade. Em meio ao caos, ele encontra tempo e sensibilidade para honrar seu pai e sua mãe. Esta atitude nos ensina que a obediência a Deus não se resume à vitória pública ou à conquista de um trono, mas começa no gesto de cuidado com quem nos deu a vida. Glória a Deus. Então, a honra que nós vamos falar nesta noite é para nós, enquanto filhos, honrar os nossos pais. Honrando os nossos pais, também estamos honrando a Deus. Então, essa é a tônica dessa lição de hoje, tá? Quem pode ler o item 1, honra mesmo em tempos de aperto? Vou ler. Davi, ainda fugitivo e pressionado, não perde de vista uma responsabilidade essencial: proteger seus pais. Ele se desloca até Mispa, em Moabe, e pede ao rei local que os acolha até que ele saiba o que Deus fará com sua vida. Mesmo sem saber seu próprio futuro, Davi assegura o bem-estar de sua família. Ele não os deixa expostos no ambiente tenso da caverna de Adulão, mas busca refúgio e estabilidade para eles em outro lugar. Aí continua. A verdadeira honra não depende de conforto ou estabilidade. Quem carrega um coração temente a Deus encontra maneiras de cuidar dos pais, mesmo em meio a batalhas internas e externas. Isso. Nós vemos aqui que Davi, nessa situação, ele estava fugindo de Saul, não é? E escondeu na caverna de Adulão. Os seus pais estavam com ele e apareceu ali 400 homens, não é isso? Nós falamos semana passada isso? 400 homens, todos desestruturados, não é? Fugitivos dos seus problemas, todo mundo com problema e Davi com outro problema ainda maior, porque ele era fugitivo, não é? Mas em meio a esse caos, ele encontrou um jeito de cuidar dos seus pais, de deixar os seus pais em segurança. Ou seja, ele tirou os seus pais daquele contexto de problemas, todo mundo era problemático, né? 400 homens, cada um com um problema diferente, e foi buscar refúgio para os seus pais ficar em segurança, mesmo porque ele estava sendo perseguido, poderia acontecer um ataque contra ele e contra aqueles 400 pessoas, homens, e também sobre os seus pais. Então, meus pais não precisam passar por isso. Eu vou buscar ajuda para eles, guardá-los em segurança. Aí ele foi até Mispá, não é? E ali falou com o rei, e ali os seus pais ficaram seguros, tá? Bom, mesmo sem saber do seu próprio futuro, Davi assegura o bem-estar de sua família. Ele não os deixa expostos no ambiente tenso da caverna de Adulão, mas busca refúgio e estabilidade para eles em outro lugar, conforme nós já falamos. Hombridade, isso é zelo de filho para com os pais.
é honrar os pais. A verdadeira honra não depende de conforto e estabilidade, mesmo porque na caverna de Adulão, conforto era zero. Não tinha como ter conforto. Estabilidade nenhuma. Então ele falou assim, que não é lugar para os meus pais. Vamos buscar um lugar melhor para eles. Quem carrega um coração temente a Deus encontra maneira de cuidar dos pais, mesmo em meio a batalhas internas e externas. Quem é temente a Deus, como Davi era temente a Deus. Por isso que 3.000 anos depois, nós estamos aqui estudando a vida de Davi. Um homem temente a Deus. E que por causa de ser temente a Deus, andar dentro dos preceitos de Deus, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Que tremendo. Davi era esse homem. O segundo, o mandamento da honra não perde validade. Quem pode ler? A atitude de Davi cumpre o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo 20:12. Mesmo sem ter o controle da situação, ele vive esse princípio com zelo. No Novo Testamento, Jesus confronta religiosos que substituíam a honra aos pais por formalismos religiosos. Alegavam estar dedicando seus recursos ao Senhor para se isentar do cuidado familiar. Jesus os repreende severamente. Marcos 7:5-13, mostrando que nenhuma oferta espiritual pode substituir a responsabilidade de honrar pai e mãe. Envolvimento religioso ou ocupações espirituais jamais nos isentam da obediência prática aos mandamentos de Deus. Honrar os pais é inegociável. Fala por tudo. Aí já resume tudo. Honrar os pais é inegociável. E ele está aqui honrando o quinto mandamento. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas que é: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. É um mandamento, o primeiro mandamento, como promessa. Com promessa. Se você não honrar o pai e a sua mãe, não vai ser prolongado os seus dias. Mas honre os seus pais e a sua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Tem mais um acréscimo sobre isso, nós vamos falar adiante, noutros termos, outras palavras. Vocês vão ver que esse mandamento como promessa é fundamental para as nossas vidas. Ao honrar aos pais, é necessário que nós aprendamos como cristãos que essa honra é inegociável. Não tem como deixar de honrar os pais, independente de merecimento ou não. São pais. São pessoas que Deus escolheu para gerar você. Independente de merecimento ou não, a sua parte, faça. O envolvimento religioso ou ocupações espirituais jamais nos isentam de obediência prática dos mandamentos de Deus. Honrar os pais é inegociável. Pronto. Quem pode ler o item 3? A ação de Davi não foi um gesto para impressionar homens. Ele não cuidou dos pais por conveniência ou aparência. Sua preocupação foi silenciosa, prática e sincera. Era um reflexo do caráter que Deus já via em seu coração. Mais tarde, Jesus daria um exemplo semelhante na cruz. Mesmo agonizando, olhou para Maria, sua mãe, e a confiou aos cuidados de João, o discípulo amado. João 19:25-27. Esse gesto de Jesus revela o mesmo espírito de honra que havia em Davi. Mesmo na dor mais profunda, o coração permanece atento aos que precisam de cuidado. Espiritualidade autêntica se manifesta nas atitudes concretas. Quem ama a Deus de verdade, honra pai e mãe, não como um peso, mas como expressão de gratidão e justiça. É isso aí. Então Davi tomou essa atitude de proteger os seus pais,
porque ele também era protegido por Deus. É reciprocidade, não é? Então, queridos, espiritualidade autêntica se manifesta nas atitudes concretas. Então, nós precisamos, enquanto filhos, eu não tenho pais mais, mas eu honrei. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, não posso falar nada, lembro muito pouco. Minha mãe faleceu, eu tinha 16. Também honrei em termos de obediência e respeito. Mas eu honrei a minha avó, que veio morar comigo ainda de menor, e nada lhe faltou. Nada lhe faltou. Graças a Deus, mesmo de menor, um engraxate na costa, um emprego, primeiro emprego, como de menor, que um primo abriu a porta de um trabalho e tinha recursos para poder levar o iogurtinho que ela gostava, certo? Então, honra a Deus aos pais, mesmo que seja nas pequenas atitudes, é necessário. Então, queridos, quem ama a Deus de verdade, honra pai e mãe, não como um peso, porque não é peso honrar os pais, jamais, jamais, mas como expressão de gratidão e justiça. Então, nós vamos falar agora nessa noite, dar continuidade a essa palavra, é justamente sobre a honra aos pais. Essa honra que nós vamos falar nessa noite. Esses versículos que nós falamos, de lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, conforme nós já lemos, tá? Esse versículo fala sobre o cuidado de Davi com seus pais e sua confiança a Deus. É Davi, por que sua confiança a Deus? Onde está falando isso? Ele fala o seguinte: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Confiante em Deus, ele não tomava atitude antes de Deus falar com ele. Posso deixar os meus pais com você até que eu saiba o que Deus fará comigo? Quer dizer, relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus pode ter certeza de integridade, de intimidade, de busca com Deus, de dependência de Deus, sabe honrar o pai e a mãe. Com certeza, sabe fazer isso. Então, esse texto que nós lemos fala sobre o cuidado de Davi com seus pais e sua confiança em Deus. A decisão de Davi levar a sua família para Moabe reflete a gravidade da situação, porque verdadeiramente ele estava sendo perseguido por Saul e o seu exército. Não era só Saul enquanto pessoa, uma pessoa. Não, era Saul enquanto rei e um exército, um séquito de pessoas que o acompanhavam, pessoas de guerra, pessoas guerreiros, estava à procura de Davi, perseguindo Davi. Então ele achou melhor, segundo a direção de Deus, guardar os seus pais debaixo de uma proteção, estarem seguros. Glória a Deus por isso. Ele os leva para Moabe para protegê-los, enquanto confia que Deus o guiará para se tornar rei, mostrando seu compromisso com a família e a fé em tempo de incerteza. Era tudo incerteza. Então, ele mostrou seu compromisso com a família, proteger os seus pais, zelo de filho para com os pais, e ao mesmo tempo, a fé em tempo de só incerteza, só lutas, só dificuldades, porque, afinal de contas, ele era um foragido. E nós chegamos a ver na lição passada que ele usou de tantos argumentos para poder se safar de Saul, não é? Mas, felizmente, Deus honrou Davi. Isso demonstra cuidado e responsabilidade de Davi para com sua família, priorizando a proteção deles durante a sua fuga. Ou seja, ele não estava só preocupado com ele. Agora ele se tornou líder de 400 homens problemáticos. Agora ele tinha sob a sua tutela 400 problemas, porque cada um tinha um problema. E ainda tinha o pai e a mãe que estava com ele, fugindo com ele. Então ele zelou
do seu pai e da sua mãe, e levou lá para Mispá, e lá eles ficaram protegidos. Mas qual o motivo de Davi ter escolhido ir para Moabe? Sabe Moabe? Sabe quem era bisavó de Davi? Ruth. Ruth era bisavó de Davi. Aquela Ruth que está no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Acho que é o segundo livro antes de Samuel. Ruth ela era de Moabe, era moabita. Então, ele certamente foi influenciado por essa situação, porque lá em Moabe, a minha bisavó estava lá, o meu pai Jessé, ela gerou meu pai Jessé, e a minha bisavó estava lá. Minha avó Noemi era avó, estava lá, era de lá. Então, certamente, ele foi influenciado, levar o seu pai e sua mãe, porque lá, certamente, eles ficariam seguros. Porém, eu digo uma coisa, Moabe era um problema no calcanhar de Israel. Estava em contendas. Teve tempos de paz, mas chegou a ter guerra contra Israel e chegou até pagar imposto para Israel para não serem destruídos. Moabe. Mas Davi foi e conversou com o rei. E lá os seus pais ficaram sob proteção. Talvez por esse motivo de a sua bisavó Ruth ser uma moabita, ele tomou a iniciativa, vou para Moabe, porque lá eu tenho descendência. A minha geração passada eram moabitas, porque a minha bisavó era moabita. E há uma vertente que fala que Davi, por causa de ser o filho, como é que fala, quando não tem um pai com outra mãe, como é que é? Bastardo. Filho bastardo, de Jessé com uma moabita. Há uma vertente que fala isso lá em Salmo 51, versículo 5. Mas isso é uma outra história. Então, ele sentiu seguro, certamente seguindo a direção de Deus, leva os seus pais para Moabe. Vai lá e conversa. E ele foi e fez isso. Então, certamente por isso ele levou os seus pais para lá. Está em Ruth 4, de 17 a 22, tá? Agora, aquela frase que nós lemos lá na passagem bíblica do versículo 4 que nós lemos, a frase até que saiba o que Deus fará comigo, revela a fé de Davi, revela a dependência de Davi. Em tudo Davi dependia de Deus. Em tudo Davi dependia de Deus. Essa questão da Ruth ser bisavó de Davi está no versículo 17 de Ruth 4, tá? Então, quando ele fala, até que eu saiba o que Deus fará comigo, está falando de dependência, está falando de fé. Então, isso é bem para nós. Eu não vou tomar essa atitude, ou não vou tomar essa decisão, até que Deus fale comigo. Honra aos pais. Esse versículo que nós lemos no Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é um mandamento com promessa. Ou seja, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Honra, vamos falar sobre honra. Honra envolve respeitar, obedecer. Eu não estou falando no contexto de filhos com pais. Respeitar, obedecer, ouvir os seus conselhos e ajudá-los, especialmente na velhice. Olha, eu vou falar uma coisa, eu já vi filhos não querer ajudar os seus pais na velhice. Já vi. Certamente você também já viu. Já presenciou. Eu também já presenciei. Filhos que não honram os seus pais e depois reclamam porque as coisas não dão certo na vida, não é? Porque não honra, mas não honra ao ponto de deixar de qualquer jeito, se vira nessa idade. Eu já vi isso.
É triste, é triste, é triste. Então a honra envolve respeitar, envolve obedecer, ouvir os seus conselhos e ajudá-los, principalmente na velhice. Mas quando falo ajudá-los, é em tudo que eles precisarem. Dentro das suas possibilidades, é verdade, mas carinho, amor, afeto, isso não precisa de dinheiro. Isso não precisa de recursos. Esse é nato. O homem que teme a Deus está no seu coração. É isso, essa condição de dedicar amor e carinho aos pais. Graças a Deus por isso. Honrar vai além de apenas considerar os pais. Não, eu os considero, são meus pais. Isso não é só honrar, mas inclui tratá-lo com respeito na fala e nas ações. A maneira de falar com os pais não é no grito, não é sabe, aquela maneira desagradável que os pais sentem, que às vezes não se manifesta, tá? Emanar com respeito na fala e nas ações, demonstrar gratidão e atender às suas necessidades. Um filho que honra o pai, ele é grato por tudo que os pais fazem por ele. Querido, a gente, quando uma criança nasce, ela é dependente dos pais até uma certa idade, em tudo, não é? É dependente dos pais para amamentar, porque senão, né? É dependente dos pais para levar para a escola, é dependente dos pais para buscar, é dependente dos pais para tanta coisa. Os pais tiram parte da sua vida para cuidar daquele ser. Que custa honrar? Um dia vai ser pai também. E vai passar pelo mesmo processo. E certamente, você que é solteiro e vai ser pai um dia ou mãe, você vai querer que os seus filhos te honrem como pai, não é? E como é bom a gente ser honrado por um filho. Como é gratificante saber que aquilo que você ensinou gera frutos mais adiante, não é? Isso é maravilhoso. Então, Deus criou as situações assim. Então, nas falas, principalmente honrar os pais nas falas, na maneira de conversar com os pais, nas suas ações, no seu procedimento, na sua maneira de agir e demonstrar gratidão. É tão importante demonstrar gratidão. Ô, mãe, a sua comida estava 10. Obrigado. A mãe se alegra, não alegra? Se alegra muito. Graças a Deus por isso. Praticar honra pode incluir dar um abraço apertado, dizer o quanto são amados. É simples. Ou estar presente para ajudá-los quando precisam. Demonstrar honra é isso. Praticar a honra é isso. Também. Pode incluir dar um abraço. Um abraço cura. Não é? Um abraço cura. Um bom dia alegra, muda o dia de uma pessoa. Ah, eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. Muda tudo. É tremendo. Então, essa honra aos pais, a prática da honra, ela é importante no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Honrar os pais é vista como um mandamento direto de Deus, independente das ações ou merecimento dos pais. Independente de qualquer coisa, de merecimento ou não dos pais, ou da maneira que ele te trata, da maneira que ele te criou. Honre os seus pais. Você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Honre dentro das suas circunstâncias. Este mandamento possui uma dupla mensagem, convidando-nos não apenas para o respeito aos nossos pais, mas nos apresentando uma promessa maravilhosa de longevidade e qualidade de vida. Longevidade. Os seus dias serão acrescentados. E em qualidade, porque você teme a Deus, porque você honra seus pais. Hoje a gente vê família que tem um pai que tem quase 100 anos de idade, olha que bênção. E os filhos honrando até nessa idade, olha só que maravilha, que bênção que essa pessoa vai colher na vida, não é? Não estou falando de prosperidade, não. Eu estou falando que a pessoa fica numa paz
É a paz que excede todo entendimento quando nós honramos os nossos pais também. Eu não tive pai por muito tempo, é fato, mas eu sei o quanto é bom ser honrado. Graças a Deus por isso. Então, Êxodo 20:12 está proclamando que a recompensa de honrar nossos pais é uma vida justa e prolongada. Deus nos concede isso. Por quê? Porque é um mandamento como promessa. É um mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, que você terá uma vida justa, prolongada, com qualidade. Glória a Deus por isso. Então tem uma promessa para quem honra os pais. Independente de Deus tem uma promessa. Honre teu pai e a tua mãe. Mas por que honrar? Primeiro, porque nossos pais são nossos primeiros professores. São os que foram escolhidos por Deus para nos gerar. Aquele que nos ensina sobre a vida, a fé e o amor de Deus. Isso agora é uma palavra para crente. Aquele que ensina a fé e o amor de Deus. Mas e quando não tem essa mesma busca de Deus? Mas a pessoa tem uma disciplina para ensinar, dar os primeiros passos, as primeiras orientações. São os primeiros professores, são os pais. São os primeiros professores. Ah, não põe a mão na tomada que vai levar um choque. Insistiu, deixa eu levar um choque. Não põe mais. Provavelmente as pessoas agem assim. Não é? Mas então, queridos, que os nossos pais são os nossos primeiros professores. Aqueles que nos ensinam sobre a vida, a fé e o amor de Deus. Graças a Deus que os meus filhos, eles nasceram já, está certo que o Nicolas e o Murilo, eu era católico, não praticante. Mas foi novinho, com 2 anos, 3 anos, já estava na igreja evangélica. O Silas e o Samuel já foram nascidos na igreja, estão na igreja. Graças a Deus. Então, os pais ensinam, é dever dos pais. São os nossos mestres, primeiros mestres. Depois Deus levanta outros, pastores, líderes, etc, etc. É através deles que aprendemos as lições mais valiosas para a nossa caminhada. As primeiras lições de como comportar na vida vêm dos pais. Às vezes os pais dão essa titularidade para a escola, para os professores. Mas isso não é dever do professor. O dever do professor é ensinar as coisas didáticas da aula. Mas as coisas, as lições sobre a vida e para a vida, vêm do berço de casa. Graças a Deus por isso. Respeitá-los dessa forma é um reflexo do nosso respeito a Deus. O temor do Senhor, está lá em Provérbios 1:7, é o princípio do conhecimento. O temor de Deus é o princípio de conhecimento. Então, o homem que teme a Deus, ele tem princípios de Deus e sabe honrar seu pai e a sua mãe. E se ele honra o seu pai e a sua mãe, ele também, por conseguinte, honra a Deus. Por conseguinte, ele honra a Deus. E o inverso também. Se ele honra a Deus, ele sabe honrar os seus pais. Por conseguinte também. Agora é interessante notar, eu fiz um paralelo aqui, que é interessante notar que este mandamento que valoriza a família está localizado nos 10 mandamentos. Está lá. Qual que é esse mandamento? Ele é o 5º mandamento. Tá? Honrar pai e mãe é o 5º mandamento. Logo após os 4 primeiros, que prioriza o relacionamento com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, juntamente com o 5º, está falando de relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Primeiro mandamento. O 2º, não farás para ti imagem de escultura. Relacionamento com Deus. O 3º, não tomarás o nome do Senhor em vão. Relacionamento com Deus. O 4º, lembra-te do dia de descanso para santificar, que é o sábado. É um mandamento. Não foi quebrado. Funciona até hoje. Então, queridos, esses 4 mandamentos estão falando de relacionamento com Deus. Pai, Deus, Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o 5º relacionamento está falando
com o Pai terreno, aquele que Deus escolheu para gerir as nossas vidas, ser os nossos genitores. E do sexto em diante, fala de valorização do próximo, do nosso semelhante. Por isso, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do próximo. Está falando do próximo. Então, esse honrar pai e mãe está bem no meio. Honrar pai e mãe é bem no meio. Ou seja, primeiro, Deus. Relacionamento com Deus é fundamental. Segundo, com os pais. Família. Então, pela ordem, Deus, família, igreja. Deus, pais, casa, igreja, trabalho. Não, trabalho, igreja, por aí vai. É a ordem de você crescendo. Mas, primeiramente, é Deus. Por isso que os 4 mandamentos primeiro falam de relacionamento com Deus. E do sexto ao 10º, começa com não. Não faça isso, não matará, não. Isso mostra para nós que o não de Deus também é bênção. Não é? O não de Deus também é bênção. Então nós vamos ouvir sim, mas também vamos ouvir não de Deus. É igual com o nosso pai. Ele também, quantas vezes nós não dissemos não para os nossos filhos? Porque nós sabemos o que é melhor para eles. Não é verdade? Na nossa criação, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Então, por isso, não faça isso. Deixa de fazer isso. Então, não de Deus para nós também é bênção. Que saibamos ouvir a Deus. Então, queridos, o 5º mandamento é esse: honrar pai e mãe. Com promessa de que a tua vida vai te dar certo, vai dar certo, vai se bem. Não de prosperidade necessariamente, mas se Deus abrir a porta da prosperidade, glória a Deus, ambos serão abençoados, os seus pais, por conseguinte, também serão abençoados. Isso significa que, assim como o nosso relacionamento com Deus é vital, nosso relacionamento com a família e com os outros também é fundamental. Então, o nosso relacionamento com Deus é vital, é de suma importância. É necessário termos um relacionamento com Deus dentro dos moldes de Deus para as nossas vidas, porque assim a nossa família também será abençoada. Deus, em sua finita sabedoria, sabe que a família é a base de uma sociedade saudável. Por isso que fala por isso, família é a base da sociedade, não é? Deus também sabe disso. Mas Deus sabe a base de uma sociedade saudável. Quando se relaciona com Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca primeiramente o reino de Deus, a sua família é, por conseguinte, abençoada. E você vai saber honrar seu pai e a sua mãe. Respeitar e honrar nosso pai é o ponto de partida para construir um relacionamento sadio com outras pessoas. Se você respeita os seus pais em casa, você vai saber respeitá-los lá fora. E você vai saber honrá-los diante dos outros, dos vizinhos, de outras pessoas. Você vai saber honrá-los. Então, nós precisamos aprender. Aprender, nós sabemos disso, na verdade, não é? Que respeitar e honrar nossos pais é o ponto de partida para construir um relacionamento sadio com outras pessoas. O respeito aos nossos pais terrenos reflete nosso respeito e reverência a Deus. Então, quando nós respeitamos os nossos pais, honrando-os, também reflete o respeito que nós temos para com Deus, em honra. Glória a Deus por isso. Muito bem, conclusão. Esse versículo, honrar teu pai e tua mãe, em Êxodo 20:12, é reconhecer a importância de nossos pais em nossa caminhada espiritual e na formação de nosso caráter como filhos de Deus. Está formando o nosso caráter. Quando os nossos filhos honram, eles estão também formando o caráter, porque está obedecendo o mandamento de Deus. É sobre amor, respeito, gratidão e consciência do papel único que desempenha em nossas vidas.
Cada um de nós tem uma experiência de vida única, com pais diferentes, mas todos somos chamados a honrar e respeitar nossos pais, como um reflexo de nosso amor e reverência a Deus. Todos nós somos chamados a honrar os nossos pais. Filhos, honre os seus pais para que tudo vá bem, diz a palavra de Deus, não é? O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, essa passagem ressalta a importância de cuidar dos pais. Cuidar dos pais em tudo, principalmente na idade avançada. Mesmo quando se está passando por dificuldades, honrar os pais, mesmo quando se está passando por dificuldades, mesmo quando você está passando por dificuldade, nunca deixe de honrar seus pais. Nunca deixe de honrar. Esse é o cuidado com a família. Davi nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando o futuro é incerto. Uma lição sobre obedecer e confiar em Deus, que Deus tem um plano. Deus tem um plano. E esse plano de honrar o pai e filho é uma promessa para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Glória a Deus por isso, irmão. Que nós possamos aprender ou continuar para aqueles que têm mães e pais, ou aquele que tem pais, honre-os, honre-os. Você estará glorificando a Deus através da sua atitude de honra. Isso é importante. Para aqueles que pensam construir uma família, já vai pensando em como trabalhar para que eles honrem você como mãe, honrem você como pai. Por quê? Porque para que tudo lhe vá bem também. Você vai ensiná-los. Então, ensine-os a honrar o pai e mãe. Sempre, independente das circunstâncias. A honra aos pais é fundamental. É por isso que Deus colocou como mandamento, porque Ele sabe o quanto é importante os pais serem honrados pelos filhos. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade.